Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Assim, observe que estamos no livro de Levítico, a lição de número 5, com o título O Dia da Expiação. Seguindo, nós temos nessa lição, o Dia da Expiação, nosso texto de leitura em classe, que é no capítulo 16, do verso 11 até o verso 19. Tomando as Sagradas Escrituras e fazendo a leitura, e pode nos acompanhar, porque assim iniciamos. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Verso 12: tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa da imundícia dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles, no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Este é o texto que está diretamente relacionado com o título da nossa lição, o Dia da Expiação. Assim posto, vamos ter o nosso texto áureo, que está no verso 30 desse mesmo capítulo 16, e que diz para nós assim: porque naquele dia, o dia da expiação, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico capítulo 16, o verso de número 30. Assim posto, vamos para a nossa lição essa que, conforme o nosso padrão, sempre é
repartida em 3 subtítulos, assim colocados: um primeiro, o ritual e a instituição do dia da expiação, que é esse capítulo 16 que nós temos iniciado. Mas temos também o segundo subtítulo, que é a importância do sangue na expiação. E finalmente, terceiro subtítulo, a expiação dos pecados em Cristo Jesus. Isto posto, vamos seguir indo para a nossa introdução. Dentro do material de classe que é repartido para os jovens e adultos, nós resumimos o que agora apresentamos. O texto que está colocado é este. Podemos estar lendo juntos, acompanhando. Na lição de hoje, estudaremos o significado do dia da expiação. Mais do que uma das várias solenidades comemoradas por Israel, esse dia condensa uma mensagem presente em todo o rito levítico, pois nele se proclamava todos os anos, de modo solene e extraordinário, que Israel havia pecado e que Deus havia provido uma expiação pelo pecado, sendo desnecessário nos demorar nos detalhes do ritual. Procuraremos apontar o significado e as implicações da instituição terrena para o antigo Israel, e como o propósito de Deus velado nesta instituição se cumpre hoje sob o Evangelho da Graça. O que nós estamos querendo dizer é que nesse estudo nosso, dia da expiação, vamos estar vendo uma das solenidades dos dias, vamos dizer assim, de comemoração, de lembrança, festivos às vezes do povo de Israel. Aqui colocado na forma do rito do dia da expiação, mas se observarmos bem, na sequência do nosso estudo, vamos ver que capítulo 23, ou melhor dizendo, mais à frente, teremos Deus falando quais são os dias de comemoração no meio de Israel. Já temos falado sobre sábado, já temos conhecimento do dia da Páscoa e o dia da expiação, que aqui hoje nós estudamos só, conforme acabei de dizer, a parte do rito e outras comemorações mais. Mas é uma comemoração importante, mas hoje o assunto está como que se dirigindo primeiramente ao próprio sumo sacerdote Arão. E depois, no capítulo 23, vai ser algo direcionado, falado a todos os nossos, vamos dizer assim, componentes do povo de Israel, a todo o povo. Portanto, vamos devagar. Capítulo 17, que estaremos estudando também, é consequência desse capítulo 16. Aí, na sequência, nos outros subtítulos, estaremos estendendo o nosso assunto mais apropriadamente. Mas agora, vamos estar no nosso primeiro subtítulo, que é justamente o ritual e a instituição do dia da expiação. Como resumo, temos o parágrafo que expomos para os irmãos, e faz parte do material de classe, mas falo aqui em resumo, e assim podemos estar considerando o texto. A fim de evitar que a temeridade de Nadab e Abiú se repetisse, o Senhor Deus orienta sobre quando e como poderia Arão, e somente ele, na condição de sumo sacerdote, entrar no santuário, ou seja, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. A citação do verso 2 desse capítulo 16. Como Nadab e Abiú haviam trazido fogo estranho perante a face do Senhor, isso
sugerir uma gravidade ainda maior na transgressão que haviam cometido. Mas seja como for, a imposição de uma limitação ao sacerdócio araônico no seu acesso à presença de Deus dificultaria a ocorrência de uma profanação ainda mais grave, assim como também testemunharia a ineficácia e limitações desse ministério, prenunciando a vinda de um maior e mais perfeito sacerdócio. O que estamos dizendo? O assunto do capítulo 16, observe bem, começa com o verso 1, quando Deus diz: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Lembrando do santuário, sempre é importante revermos, colocarmos em nossa mente a figura, a composição de toda a estrutura do santuário, o pátio, a entrada no pátio, logo de imediato o altar do holocausto, depois mais à frente a pia com água, no que tratavam da purificação dos rituais, entrando na tenda propriamente dita, um primeiro ambiente em que à direita estava a mesa com os pães, à esquerda o castiçal, não esqueçamos, de 7 lâmpadas, e à frente o altar do incenso, onde ali tão somente se queimava o incenso, colocando o incensário, depois as brasas, ou vinha já com o incensário com as brasas do altar dos holocaustos, e sobre ele derramava então, vamos dizer assim, o incenso, e aquela nuvem de incenso ao contato com a brasa enchia o lugar e cobria toda a visão do ambiente. E a palavra coloca que já aconteceu que Nadab e Abiú fizeram algo errado, trouxeram fogo estranho e foram mortos. E agora? E Arão, com essa entrada continuada dentro do santuário, poderia transgredir alguma coisa e pronto, o desastre poderia acontecer. E Deus não adverte solenemente: não pode entrar no segundo ambiente, onde através de uma cortina poderia ter acesso à arca do concerto de Deus, nada mais que um baú coberto com a placa trabalhada de ouro por inteiro, chamada de propiciatório, ou seja, aquilo que nos faz propiciados, agradáveis, aceitos diante de Deus. Então observe, não podia entrar lá, a não ser nas condições que agora vão ser colocadas, o dia da expiação. Por enquanto só este alerta: não pode ser franqueada essa entrada de qualquer jeito em todo o tempo, e vai ser constituído então os detalhes disso, o rito. Nadab e Abiú somente levaram fogo estranho, já foram fulminados. E agora o sumo sacerdote, tendo acesso a um lugar mais santo ainda, digamos nessa palavra, o segundo tabernáculo, ou lugar santíssimo, a presença direta de Deus, se alguma coisa estivesse errada, seria algo mais grave. Por isso vem a colocação: não entra de qualquer jeito e não sempre. Teria o dia certo e a forma da autorização, vamos dizer assim, a chave para acesso diante de Deus. É isso que é colocado. Seguindo à frente, ainda nesse nosso estudo, no segundo subtítulo, pela ordem do texto, primeiro o Senhor prescreve o ritual a ser seguido por Arão,
quando entrasse no Santo dos Santos, e depois define uma data anual para esse evento, como estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Então observe, no 7º mês, no dia 10 desse mês, segundo o verso 29 desse capítulo 16, sim, era o dia da expiação, em que haveria o procedimento correto para a entrada. Mas continuamos. Voltando-nos para o rito sacerdotal, a primeira coisa a se observar é que nesse dia, como nos demais, também era oferecido sacrifício de expiação pelo pecado, tanto por Arão, o sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, como pelo povo. Outro aspecto importante é que tanto o sangue da expiação pelos pecados do sacerdote, como o da expiação pelos pecados do povo, deviam ser trazidos ao lugar santíssimo, o que nós lemos na nossa leitura bíblica de classe, o que nos permite afirmar que o sacerdote entrava ali 2 vezes, sem contradição, com o entendimento de que isso ocorria em uma única ocasião ou evento. Parece contrário a uma afirmativa que muitos fazem, que se entrava uma vez só por ano. Na verdade, era um dia só que se entrava, mas 2 vezes. Primeiro levando o sangue da expiação do pecado do próprio sumo sacerdote, é ele que fazia isso. Ele ministrava a sua própria oferta, importante isso, e levava o sangue lá dentro do santuário, com os detalhes que nós já lemos e podemos ainda reler para lembrança. Queimava o incenso e aspergia do sangue sobre o propiciatório, em cima da arca do concerto de Deus. Naturalmente, também devia estar com a névoa do incenso, e ele entrava nisto, ou seja, na cobertura do sacrifício da expiação do pecado, ele tinha acesso, pela figura, diretamente a Deus. E voltava, fazia a expiação do pecado pelo povo e trazia o sangue também da expiação do pecado pelo povo. Outra vez aspergia ali no lugar santíssimo, e entendia-se assim, pela colocação de Deus, que estava santificado o santuário e aceita a expiação do pecado pelo sumo sacerdote e pelo povo. Então eram 2 entradas, só que no mesmo dia, parte de um mesmo ritual, no mesmo evento. É isso que é uma, vamos dizer assim, ampliação da ideia de que o sumo sacerdote ia ao santuário apenas uma vez por ano, só que num evento de um dia, e em 2 atitudes ou ações do ritual ele entrava aspergindo o lugar santíssimo. É o que nós precisamos ter de entendimento disso. Mas continuando um pouco mais, para frisarmos mais uma vez, 7º mês e dia 10 do mês não é no calendário nosso, não seria julho, dia 10 de julho, seria no calendário de Israel, calendário esse instituído por Deus. Agora observe que todo dia 10 do mês 7 tinha que ser sábado. Como que pode ser sábado todo dia 10? O calendário era trabalhado segundo aquilo que Deus estabelecia. Vamos dizer que dia 10 de mês 7 fosse como hoje, terça-feira, não seria mais terça-feira, seria sábado, por ordem da data e da prescrição da lei, dia da expiação dos pecados do povo. Pronto, então deixava de ser terça, virava sábado, e o próximo sábado, só depois de contar 6 dias de trabalho, chegando ao próximo 7º dia. Então todo o ano era trabalhado assim, pelo que o sábado, lembremos também, aproveitando
já que é uma classe para professores, primeiramente, sábado não é só de 7 em 7 dias, é de 7 em 7 dias, não tem nenhum evento determinado pela lei. Se tiver um evento determinado, não é mais aquele dia da semana, seria sábado por prescrição da própria lei. Isso nós veremos mais à frente, quando nós estivermos tratando da solenidade. Agora, o bonito que nós podemos ainda estar colocando, tudo isso fala espiritualmente, não é o ritual em si, mas o que ele aponta, estaremos vendo no terceiro subtítulo da nossa lição. Tem outros detalhes de um ritual, nós não estamos colocando. Por exemplo, é requerido 2 bodes e um procedimento à parte. Não vamos isto. São detalhes em que há muita discussão e muitas ideias diferentes. Não existe algo taxativo. O que aquilo significa? Mas estamos baseando nesse ponto do próprio sacrifício da expiação do pecado do sacerdote, do povo, a aspersão e a data, porque é o mais fácil e porque também em Hebreus isto é citado para nós. Está claro assim? Então não entramos nisso, não é importante, e é o nosso propósito desde o início de Levítico, não entrar em detalhes, porque estas coisas são do passado. Vamos pegar a mensagem principal, fácil de nós entendermos por que se fazia aquilo e o que queria dizer para nós ou para o presente tempo. Assim como tenho dito, vamos ler de novo ali no capítulo 16 a ordenança do Senhor quanto ao ritual. É a nossa leitura bíblica de classe. Começou no verso 11: e Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Paremos aqui. Então, qual é o procedimento? Sacrifício, expiação do pecado, desse sacrifício o sangue, que seria levado lá dentro do santuário, mas também o incensário com as brasas e o punho cheio de incenso. Aí sim haveria a entrada para dentro do véu, sim, do véu do santuário, atingindo o lugar santíssimo, onde então o incensário primeiro, o incenso, queimava incenso, enchia a névoa, aí ele fazia a aspersão do sangue. Esse era o procedimento normal. Mas vamos continuar. Tudo isso mostrando um critério exato, base, expiação de pecado, o sangue aspergido e o incenso colocado diante de Deus. É como se ele pudesse entrar na presença de Deus agora, pela apresentação do incenso, que significa a oração, a intercessão, e ainda mais agora com a aspersão do sangue, que dava direito a entrar. Não era alguma oferta especial lá fora, diferente de outras, não. É o sangue da expiação do pecado, para depois falar de Cristo Jesus. É a única coisa que nos dá acesso a Deus. Isso é importante, porque estamos vivendo um cristianismo que as pessoas estão achando que muitas coisas e formas diferentes colocadas pelos homens dão acesso a Deus, e não dão. Por isso que Jesus disse: Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Isso está marcado, frisado de uma forma
bem forte. Mas colocando ainda o que falamos, que Hebreus é o livro que nos traz, observe, praticamente é o único que nos traz mais detalhes, ligando aquilo que acontecia nos rituais e o procedimento dos sacerdotes, ou sumo sacerdote, com a realidade hoje. Hebreus, portanto, capítulo 9, versos 6 até 8, diz assim para nós: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Uma pausa. Eles tinham obrigação, toda manhã, ter um ritual de trabalho ali na mesa dos pães, ou no castiçal e na queima do incenso. Era todos os dias, de manhã e de tarde. Agora continuemos, verso 7. Mas no segundo lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, no tempo das figuras, esses rituais que eram feitos, no caso do dia da expiação, todo ano, ou os sacrifícios de todos os dias, sacrifício também de manhã e de tarde, o chamado sacrifício contínuo, não davam acesso ao lugar santíssimo, só este mesmo e nesse dia. Consideremos isso, estava fechado o acesso a Deus. Aí já vamos adiantar. Jesus, quando foi morto na cruz do Calvário, qual um dos grandes sinais que nós temos citado nas Escrituras? O véu do templo. Este véu é rasgado, fazendo com que de dois ambientes ficasse um só. O lugar em que se podia entrar todos os dias, de manhã e de tarde, agora era o mesmo ambiente da presença de Deus, onde antes só podia se entrar uma vez num ano. Muito bem, isso colocado, não precisando estender mais, há mais detalhes, vamos para o capítulo 17, que é continuidade desse nosso assunto. O dia da expiação, não sendo mais o ritual da expiação, mas consideremos, no primeiro parágrafo do tópico 2, que tem o título A Importância do Sangue da Expiação, observe como isso é repetitivo, é que nós temos que ter atenção, sempre volta-se a mesma coisa que nós já vimos antes: sem derramamento de sangue não há expiação de pecado, e outras leis relativas ou restritivas contra o uso do sangue, porque o sangue ficava para nós como representação direta que Deus deu da própria vida de cada um do ser vivente. Mas no parágrafo 1 aí, no tópico 2, podemos estar considerando conosco o texto que diz: em conexão com a instituição de um dia solene para expiação dos pecados, o Senhor estabelece ordenanças gerais quanto à realização de sacrifícios de qualquer natureza e quanto ao uso do sangue pelos filhos de Israel. Naquela dispensação, o tabernáculo representava o lugar exclusivo onde Jeová, o Deus que é, vinha se encontrar com Israel para receber a adoração e dispensar as bênçãos da comunhão divina. Qualquer israelita que apresentar sua oferta em outro lugar, que não à porta da tenda da congregação, diante do tabernáculo do Senhor,
estaria incorrendo em apostasia, desviando-se literalmente da presença do Senhor e voltando-se para outros deuses. E de fato, no fato real, demônios, é o que está escrito no verso 7 desse capítulo 17. Mas continuemos. E notemos que mesmo quando Israel se dispersou por causa da divisão, por toda a extensão da terra de Canaã, ou na posse da própria terra, afastando-se do local do tabernáculo, aqueles que temiam o Senhor envidavam esforços para cumprir esta lei. O que nós estamos dizendo? Ou seja, o sangue é declarado algo importantíssimo. Enquanto estavam no deserto, vamos entender, todos estavam relativamente perto do santuário. Então, qualquer que fosse o procedimento da morte de algum animal, observe, tinha que ser na tenda da congregação. É como render a vida do animal, que muitas vezes representava a sua vida nos rituais, ou que era a vida do próprio animal, mas testificando diante de Deus que a vida é de Deus, a vida. Então, o que se fazia? Tinha que ser a porta da tenda da congregação. Quando caminhando pelo deserto entraram de vez em Canaã, aí se repartiram, ficaram de fato, vamos dizer assim, afastados do lugar onde o santuário se estabeleceu, que foi na cidade de Siló. Mas muitos continuaram com esse cuidado. Vai sacrificar a Deus, tem que ser lá em Siló, e desciam a Siló para ali então apresentarem o seu sacrifício a Deus. E isso aí era obedecido, cuidado por muitos. Observemos, já falamos antes, lugar de apresentar sacrifício era no santuário. Agora, naquele tempo, hoje, há pessoas que fazem sacrifício ainda, derramam sangue, fazem rituais sobre isso. Está errado, porque o tempo da figura acabou. Deus não aceita mais sacrifício de animais, de forma alguma. Perdoe dizer, mas estamos na classe de professores. Não se tem testemunho de que muitas crianças ou outras pessoas são raptadas para fazerem parte de sacrifício, ou serem a vítima de sacrifício humano, totalmente fora do plano de Deus. O que Deus nunca aceitou o sacrifício de um ser humano. Sempre eram animais nas condições estabelecidas por Deus, primeiramente animal limpo. Agora hoje querem fazer sacrifícios e até apresentando crianças e etc. Deus não aceita. E segundo erro, que tem que ser um santuário de Deus. Não tem santuário de Deus, então Deus diz: não estão fazendo a mim, estão fazendo aos demônios. E a palavra em 1 Coríntios, é importante nós estarmos atentos para esses versos, quando coloca para nós, isso em lembrança, porque já temos falado anteriormente sobre isso, Coríntios capítulo 10, a primeira carta, os versos 19 e 20. Mas que digo, fala Paulo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Paulo é bem forte, incisivo nesta colocação. E observe que em cristianismo, dito cristianismo, há festividades em que se faz ofertas. Podemos falar claro? A ídolos, a entidades que não são o próprio Deus e nem na casa de Deus. Então, o cristianismo perigoso está envolvido
ainda que não digam que seja, mas é envolvido com os demônios, porque os ídolos não são nada. Faz sacrifício, oferta de manjares que não é para Deus, então é aos demônios. É que Paulo fala claramente aqui o cuidado que nós devemos ter com muitas situações que encontramos de dias já marcados em que há ofertas de alimentos que não são para Deus. Se não é para Deus, é para quem? Para demônios. Na apresentação de alimentos, ainda mais agora, segundo o capítulo 17, se for derramamento de sangue, não sendo diante do santuário de Deus, é aos demônios. Como então fazer sacrifício hoje? É o sacrifício eterno que já está existindo, feito em Cristo Jesus, e não é de sangue material, é espírito e vida diante de Deus. É o adorar, é o sacrificar diante de Deus, em verdade e em espírito, porque a vítima é o próprio Senhor Jesus Cristo, e nós vamos estar isso lembrando diante de Deus. Aí sim está correto. Mas abrindo ainda a palavra em 1 Samuel, naquele tempo passado em que nós tínhamos a situação de que o tabernáculo estava em Siló, capítulo 1, verso 3. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então observe, tinha israelitas que continuavam obedecendo a lei. Vão sacrificar o Senhor, viajavam da distância em que estava a sua cidade, distância pequena ou grande, mas vinha diante do tabernáculo de Deus a apresentar o seu sacrifício. Se considerarmos mais ainda, no outro lugar vai dizer e orientar ao israelita: se você mora longe do santuário, na hora de oferecer o seu sacrifício ou trazer os dízimos e ofertas ao Senhor, faça isso. Em particular, dízimo de alimentos, oferta de animais, vende isto lá na terra onde mora, pega o dinheiro, vem para Jerusalém e ali sim adquire de novo um animal ou aquilo que você quer ofertar ao Senhor e leva diante do santuário. Então Deus já instruiu isso, e era o cuidado de muitos. Imagine hoje, né? Se existisse Jerusalém em lugar de oferta e sacrifício, alguém que quisesse oferecer ao Senhor um novilho, teria que vendê-lo aqui, com recurso ia para Jerusalém e lá comprava outro novilho e sacrificava na presença de Deus. Era a instrução que havia da parte de Deus. Então observe, irmãos, mas hoje não tem mais isso, não tem santuário terreno, e Deus não aceita sacrifício, porque o único animal que Ele aceita, perdoe a palavra animal, é o Cordeiro dele, que tira o pecado do mundo, cujo nome é Jesus, o Cristo. Observe bem esses particulares. Por isso que precisamos dar atenção à expressão de João 4: Deus só aceita a adoração a Ele em verdade e em espírito. Então vamos tirar aquilo que é físico, aquilo que é cópia da lei, porque pela lei vêm as figuras, mas a verdade veio por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos estar atentos. Muitos querendo ou pensando que serve a Deus e poderão estar totalmente fora. Em 2 Crônicas nós temos outra colocação também importante, no capítulo 11, e o assunto é esse mesmo, porque vem um tempo em que as tribos se dividem. As tribos de Israel se dividem, e acontece que há uma nação ao norte chamada Israel, que depois vem ser ou ter
Samaria por capital, e ao sul a tribo de Judá e Benjamim juntos, e a capital era Jerusalém. O reino do norte, para não deixar as pessoas de lá virem para Jerusalém, vamos dizer assim, fecharam as fronteiras e colocaram um ídolo para as pessoas que vinham adorar a Deus ou sacrificar a Deus, sacrificassem ali e não fossem a Jerusalém. Mas aqui para nós é interessante observar verso 13, quando diz assim: também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram seu território para se ajuntarem a ele, a Judá, ao rei Reoboão, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão, os seus arrebaldes e sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdote para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Verso 16: depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Então observe, houve uma divisão. O reino do norte não deixava ninguém descer, mas eles abandonaram casas, cidades, não é assim? Talvez as suas posses que existiam, e vieram para o sul, com o cuidado de estarem perto do santuário, ou terem acesso ao santuário de Deus, ali poderem cultuar a Deus. Olha que bonito, esforço, renúncia, para não serem impedidos de servir a Deus naquilo que era o costume estabelecido pelo próprio Deus. Enquanto quantos mais ficaram lá no norte e gostaram da ideia: para que descer tão longe? Aqui mesmo tem um ídolo aí para a gente poder oferecer. Então observa como que a renúncia é importante. E aqui deixaram tudo para terem acesso ao santuário de Deus, trazendo aquilo que para eles era a sua adoração, o seu louvor, a sua ação de graças. Mas continuando ainda um pouco mais, um segundo subtítulo, vamos ter nesse subtítulo um segundo parágrafo, nesse segundo subtítulo, a importância do sangue na expiação, a colocação que diz: esta passagem também expressa a importância do sangue para a expiação dos pecados, embora essa sua utilidade já estivesse implícita nos sacrifícios oferecidos e aceitos por Deus desde o princípio, conforme visto em lições anteriores, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado, diz Deus, sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A expressão do verso 11 é uma palavra que expressa a alma do sistema, o centro do sistema levítico, que apresentava como reparação à ofensa e como purificação da contaminação causada pelo pecado, o sangue da vítima inocente, misericordiosamente aceito em lugar da vida do próprio ofensor. Aí voltando ao Levítico, é a expressão que nós encontramos no capítulo 17, como eu já disse no princípio da nossa colocação de hoje, isso é repetido continuamente. Ou seja, Deus sempre fez questão de lembrar: sangue representa a vida. E o verso 11 diz: porque a alma da carne, a vida da carne, está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Repetindo esse verso 11, para ficar bem claro para nós. Mas ainda continuando, num parágrafo que
colocamos na segunda subdivisão, ao mesmo tempo proibindo o uso de sangue como alimento. Essa ordenança reflete o caráter sagrado da vida, que pertence a Deus e sobre a qual somente Ele tem direito de dispor como quiser. Esse direito sendo simbolicamente reconhecido no derramar do sangue e cobrindo com o pó da terra. E eu acho interessante que isso é 2000 anos atrás. Muito bem, mas eu sei, dentre os meus parentes, tidos como cristãos e não judeus do judaísmo, faziam isso. Quando iam imolar um animal para servir de alimento, eles derramavam o sangue no chão, e eu lembro o cuidado de, com o pé, empurrar o pó sobre o sangue. Determinação da lei. Interessante isso. Cuidado de seguir os princípios de Deus. Ou seja, até hoje. Alguém vai me dizer, mas isso aí é do Antigo Testamento. Sim, essa ordem, derramar o sangue e cobrir com pó, está lá no Levítico, está naquelas instruções antigas. Mas em Atos dos Apóstolos 15, agora já no Novo Testamento, existe a reserva do sangue. Não pode comer. O que eu faço com ele? O natural era derramar, dispensar. Só que o critério dos meus parentes que eu via lá, derramavam e cumpriam o ato ainda, colocando o pó em cima do sangue. Ou seja, a vida pertence a Deus. A vida do animal pertence a Deus e a nossa não pertence, porque não devemos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus no nosso viver. Essa é a expressão importante para a gente entender isso também, irmãos. Porque se quisermos usar esta vida que temos para nós, aproveitemos. Mas se nós dedicarmos a Deus, observe bem, Deus promete que depois teremos a vida de volta para fazermos aquilo que queremos. Então agora é tempo de renúncia. Não é para nós buscarmos nosso deleite, nosso interesse, aproveitar esta vida. É melhor renunciar a esta vida para ter direito àquela que é eterna, na qual aí sim teremos liberdade para estar fazendo o que queremos e numa amplitude dos lugares celestiais. Então uma troca muito boa, renunciando 70 anos aqui para ter a eternidade livre lá. Portanto, a palavra que diz que Paulo exortou para nós oferecermos nosso sacrifício santo, sacrifício vivo, que é nós mesmos colocados diante de Deus. E ele colocou na expressão direta: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Portanto, mais sério, nós estamos vendo muito cristianismo aí que está mais correndo atrás das coisas deste mundo do que na verdade procurando as coisas de Deus. Aí há o perigo de Deus achar que não vivemos para Ele, e a vida que vivemos foi para nós, já está dada, e depois não teremos outra pela qual pudéssemos estar vivendo. Assim, podemos por fim chegar ao terceiro subtítulo nosso, terceira parte da nossa lição hoje, com o título Expiação dos pecados em Cristo Jesus. E no primeiro parágrafo desse nosso material de classe, poderemos também colocar: não é necessário muito esforço para vislumbrar no dia da expiação uma maravilhosa mensagem acerca da redenção dos nossos pecados no sacrifício de Cristo Jesus. Esse dia não devia ser menos maravilhoso para o israelita daqueles tempos. Se a Páscoa, lembremos da Páscoa, apontava para a salvação para o israelita daqueles tempos, se a Páscoa apontava para a salvação passada, isto é, o livramento da destruição e do cativeiro, uma pausa. Destruição, porque o anjo destruidor passou, e também a libertação do cativeiro aconteceu. Então a Páscoa tem um significado especial para o israelita, sim. Agora,
Vamos continuar. Provida pelo sangue de um cordeiro inocente, que é a Páscoa. Agora, o dia da expiação apontava para a salvação presente e futura, lembrando ao povo que o pecado continuava sendo uma realidade e apontando anualmente as riquezas da misericórdia e graça de Deus em suportar as iniquidades de Israel e perdoá-los, graças à expiação pelo sangue oferecido nesse dia, ou a expiação oferecida nesse dia. Então observem como era importante. A Páscoa ficava memória eterna, um dia que fomos livres da morte, e dia também da libertação do cativeiro e a saída nessa jornada para a terra prometida. As figuras nós já conhecemos também no presente, mas agora o dia da expiação é um dia notório em que Deus dava concessão do perdão para todos, indistintamente, em toda a nação. Era perdão dos pecados de toda a nação. Um dia de fato deveria ser festivo para toda a nação, porque nos outros dias era aquele que achava que necessitava ou sua consciência o impelia a buscar Deus através de um ritual de perdão. Mas aqui nesse dia toda a nação era santa diante de Deus. Colocando ainda um segundo subtítulo, consideremos isto. Numa primeira parte que abro aqui, não é necessário, na tela encontramos isso escrito, muito esforço para vislumbrar o dia da expiação. Foi o que nós lemos antes. Mas agora consideremos nesse subtítulo 2, ou parágrafo 2. Assim como nos demais ritos, o verdadeiro propósito do dia da expiação está nas verdades espirituais que insinuava, prefigurava e incutia no coração dos fiéis. Ou seja, o propósito era incutir no coração, no entendimento dos fiéis, a figura espiritual. Continuando a ler, e uma dessas lições é que o acesso a Deus sob aquele conceito era restrito e breve. Somente o sacerdote, uma vez por ano, representava o povo na presença de Deus para serem aceitos, não podendo ali permanecer. Entrava, saía. Outra lição é que o sangue de animais é ineficaz para expiar os pecados dos homens, daí a sua repetição diária e em grande número, servindo mais como uma expressão da consciência de pecado por parte do ofertante e um apelo a Deus para que o perdoasse. O que está se dizendo para nós esse texto? Toda vez que isso era feito, era somente lembrar para o israelita que ele vivia em pecado e tinha que constantemente buscar o socorro de Deus. Lembrança, o pecado está presente, corre para buscar o recurso apresentado pela bondade de Deus. Continuando no texto, tudo isso prenunciava, portanto, a ordem inaugurada por Cristo Jesus, que é designado por Deus como nosso sumo sacerdote e nosso sacrifício, ele é a vítima, cumpriu o rito da expiação, não segundo a ordem levítica, mas segundo a verdade, a realidade das coisas de Deus, tendo oferecido uma vez o seu próprio sangue e, pela ressurreição, subido aos céus, entrou no verdadeiro santuário, de tal modo que o véu foi retirado e nós, pela fé, podemos ter entrada e permanência eterna na presença do Pai. Lembremos desses fatos, são importantes. Voltando atrás, toda vez que o sacerdote fazia expiação de pecado por alguém ou pelo povo, em especial pelo povo, depois do ritual, ele ia lá na porta da tenda, ou seja, na porta do pátio, voltando-se para o povo fora e clamava: os vossos pecados estão perdoados. Pronto, o povo ficava alegre, virava as costas e ia embora para sua tenda.
Está claro isso? Mas o sentido agora é diferente. Jesus entra pelo seu próprio sangue, sendo ele também o sumo sacerdote dos bens eternos, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, outra instrução relativa a isto, chega diante do Pai e apresenta o sacrifício de expiação do pecado do povo. Se fosse sumo sacerdote terreno, segundo a lei, ele deveria descer à terra e clamar para nós aqui: está perdoado. E nós íamos virar as costas e ia para casa satisfeitos, tranquilos, em paz. Mas não, o Pai diz: assenta-te à minha direita. Então ele não desceu, ele ficou. Só que tem uma coisa, lá do céu, Jesus diz: tenhamos ousadia, e nos chama para entrar à presença de Deus, em verdade e em espírito. Portanto, quando verdadeiramente nos colocamos diante de Deus, coração sincero, querendo falar com Deus, sabendo que Deus é espírito e sabe todas as coisas, está presente onde estamos, é como se chegasse e entrasse em Jerusalém, e mais ainda entrasse no pátio, mais ainda entrasse no santuário, à presença do próprio Deus. Portanto, entendamos, irmãos, como que isso é feito, né? Aí vamos para o nosso texto bíblico em Hebreus capítulo 9, nos versos 6 até 15, ainda que já lemos alguns desses versos, mas é importante nós considerarmos como Hebreus trata deste assunto de uma forma tão bonita. Nós lemos o verso 6 e versos à frente, e agora somos convidados para estarmos lendo até o verso 15. Repito o verso 6 e seguintes: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente de manjares e bebidas e várias aspersões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, aí está um momento mais forte, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aí está, claramente colocado, Jesus, sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, porque na ordem de Arão é terrena, é figura e é passageira, mas Jesus não, executa uma ordem no ministério segundo Melquisedeque, e aí sim comparece diante de Deus de uma forma plena e eterna. E agora um detalhe importante: por que não precisa mais sacrifício? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados em todo o tempo. Agora não é para a gente pecar, Jesus perdoou mesmo, então deixa eu aproveitar e pecar um pouquinho mais. Não, não e não. Se ele já morreu
vamos dizer assim, repúdio ao pecado, como é que não vamos viver em pecado? É contraditório, é ao contrário da santidade de Deus. Mas está querendo dizer para nós que há poder suficiente para termos o perdão dos pecados, todos nos quais podemos estar envolvidos ou formos envolvidos, e poder bastante para não pecarmos mais. O pecado não terá domínio sobre vós, ponto. Então observe, não precisa fazer mais expiação pelo pecado, está expiado. Mas estou pecando ainda, então não vai fazer expiação, vai pedir fortalecimento. É a palavra que João já coloca: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Então observe, não é para pecar. O sacrifício é para perdoar o pecado passado e nos fortalecer para não pecarmos mais. Mas infelizmente volta a buscar socorro diante de Deus, que o Senhor é misericordioso para perdoar. Lógico, se brincarmos com isso e fizermos coisas voluntárias contra Deus, pode entrar no pecado contra o Espírito Santo, aí já não haverá mais perdão. Então não podemos brincar. Somos falhos, falharmos, tropeçarmos, uma coisa, mas se a gente afrontar a santidade de Deus, ou o benefício e também a prescrição daquilo que temos de Deus nos deu através do sacrifício de Jesus, aí é ofender a Deus. Há o perigo de não sermos perdoados mais. Muito bem, aqui mesmo em Hebreus, agora no capítulo 10, outra vez esta carta longa, mas deixo para os professores meditarem, lerem em casa. Coloco tão somente a observação que eu quero colocar nos versos 19 a 23. Ou seja, o capítulo 10 no início mostra como Jesus veio para tirar de vez os sacrifícios de animais. Nunca foi da vontade de Deus aquilo, foi só uma figura. Acabou o tempo disso, acabou, então para. E também nem tem santuário. E observe, Deus fez um novo concerto. Aquele não vale mais, aquela aliança antiga não vale mais, agora é um novo, no sangue de Cristo Jesus. Eu falo isso claro. Muita gente querendo que um templo seja reedificado em Jerusalém, para poder ir lá sacrificar outra vez novilhos, bodes, ovelhas, pombos. Não, é voltar ao passado, voltar à lei. E nós estamos na graça. Se voltarmos à lei, da graça temos caído. Não é brincadeira. Então aprendam isso, não queiram e falem contra essa ideia de reedificar um novo templo. Não, o templo real e verdadeiro que existe e ao qual temos acesso é aquele que é espiritual, celeste, onde Cristo Jesus está à direita do Pai. Isso que precisamos entender. Acham bonito? Vão voltar à idolatria, vão voltar a fazer sacrifícios no santuário que Deus não reconhece. Por isso que ele disse para a mulher samaritana: virá o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. Não será em Jerusalém, pronto, já acaba com tudo isso, e nem será em Samaria. Aí estejamos atentos, porque se formos a Jerusalém no tempo que fizerem lá, é os homens fazendo, porque o que Deus aceita é só no verdadeiro, onde Cristo Jesus está. Muito bem, e aqui no capítulo 10, versos 19 a 23 é o que eu quero dar destaque. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Estejam atentos a isso. Olha como é claro, nada do sacerdote dizer: os vossos pecados estão perdoados, pode ir para casa. Não,
é o contrário. Pode vir, o pai aceitou, a porta está aberta, o véu foi retirado, não tem mais separação e proibição de chegar diretamente a Deus. E não a uma arca representativa da presença de Deus, mas ao próprio Deus. Estou querendo folhear a Bíblia um pouco aqui. E lembrando da palavra que diz: não temos chegado mais ao monte de Sião, onde a apresentação de Deus era tão forte que tudo tremia e o fogo consumia, e havia o estrondo dos trovões e o toque das trombetas. Não, nós chegamos diretamente à presença de Deus. É onde nós precisamos ter cuidado. E a palavra em capítulo 4, no verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E assim, em Hebreus, podemos achar muitas outras colocações como essa, que nos fala que temos acesso direto a Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas como é que eu vou fazer isso? É pela fé. É pela fé. Se crê mesmo que Jesus morreu para perdão dos seus pecados, o caminho está aberto, entra. Não vai pensar: mas eu jejuei 3 dias, ou eu fiz 7 dias de campanha, aí já está colocando outra coisa como direito. É tão somente Jesus morto por nós. Essa que tem que ser a nossa visão. A nossa visão: Jesus pagou por tudo, então posso entrar, e tenha ousadia, e será aceito diante do Pai. Muito bem, isso colocado, nós queremos estar encerrando a nossa lição, lembrando numa conclusão: hoje, repetindo os fatos, hoje o acesso a Deus está livre e aberto para nós. Confiemos na graça e intercessão eficaz de Cristo em nosso favor, e com humildade e ao mesmo tempo ousadia, aproximemo-nos de nosso Pai, que está pronto para nos receber, nos ouvir e nos manter junto a si, e isto para sempre. Portanto, é verdade a palavra que Jesus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou mudar um pouquinho essa frase: vocês têm acesso a mim todos os dias, até a consumação dos séculos, quando não será mais no corpo de carne, mas será já nos lugares celestiais, com o corpo celestial que Deus tem preparado para cada um de nós. Assim, estamos encerrando essa lição, que nós desenvolvemos nos 3 tópicos. Primeiro estudando o capítulo 16, a própria expiação do pecado, colocado como norma e condição para Arão, sumo sacerdote, entrar à presença de Deus no dia da expiação. Estudando também o capítulo 17, várias recomendações dadas por Deus, principalmente quanto ao sangue, cuidado com o sangue. E depois o terceiro subtítulo, tratando de que tudo isso está em Cristo Jesus, ou tudo aquilo apontava para Cristo Jesus. E o nosso texto áureo também, no verso 30, que para nós ficou bem claro ao se dizer: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E assim terminamos esta lição. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês
Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.